Hey, Brownie! Acordou, chupetinha? Acordou? Acabou de acordar, Brownie? Que preguiça que tem esse Brownie. Ai, que querido. Ai, Brownie, você tá querido. Hi, my name is Daniel, and I'm a luxury real estate developer and agent. I was born in Brazil, where for 12 years I worked as an investment manager. And since 2014, I'm building and selling luxury real estate here in South Florida. So subscribe and follow my journey to build the most luxurious home in the United States. Good morning, bosses. Welcome to another vlog. Nice flare there. Welcome to another vlog. It's Tuesday, feeling like Monday here. Yesterday we had Memorial Day. It was a nice holiday. And I think I'm getting old. When I get these holidays, I don't want to do anything. I just want to be home with my wife and now my dog, resting, because our week is so full of stuff that we just want to rest. And the last 10 days, 2 weeks actually, was even more eventful and stressful with little Brownie with us. We are still getting to know him a lot, all his cues, all the things that he does, and also he's still getting used to us, so that's kind of strange. But everything is fine. Today is a very eventful day also. I have 2 keynotes to give. One right now I'm going to Coral Gables, and the other one all the way up in Boca, and they are all for Brazilians and Brazilian businessmen and women. And I'm talking about Florida economy and how Florida's economy is strong, and how the US economy is strong against Brazil right now, and that's why people should not invest so much in Brazil, even though everything is cheap there because the economy sucks, but nobody knows when the economy is going to go back again. So it's a very good opportunity to put your money in an economy that is growing, is strong, and is going to be like that for at least 2 or 3 years. So you have plenty of time to enjoy this growth, and that's what I'm doing. Also, I'm getting several, because the economy in Brazil, it sucks. I'm getting several calls and several inquiries about investment here and buy property here. People that want to live here in the US, they are moving here, they want to buy properties, they want to buy their condos, they want to buy their houses. So I'm going to take my afternoon to do a bunch of follow-ups and see what those people they want. And my goal is to do 5 business calls or 5 selling calls every day, 5 days a week. That's something that I saw in a webinar that I watched last week, and it is a nice goal. 5 sales call, 5 days a week during 50 weeks per year. So that gets a lot of leads, that gets a lot of traction to business. Not only that, my goal is to get at least 5 new contacts every single day, meeting people or getting contact leads on the internet, hot leads, not cold ones. So it's a great day, and I'm getting back to my schedule. And this weekend was Ironman Brazil, the first one and the second one that I did, and that made me want to do it again. E aí, beleza?
Tranquilo. Achou fácil aquilo? Faixa cheia, achei. Show? O palestra, se for ruim, os caras já dão um atalhão ali, né? Não, mas depois que você deu espanhol, o resto é fichinho. Tudo bom? Daniel, prazer. Foto profissional hoje? Ele é palestrante. Você que é palestrante? Sim. Tudo bom? Tudo bom? Eu sempre gravo as palestras para poder publicar. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Daniel, sou do grupo Prosperity. Só para complementar um pouco ali o que o Morita falou, acho que é a segunda reunião do grupo, acho que vale a pena ressaltar a questão do recomendo ali, quando ele estava mostrando a missão, a visão e os valores. O que eu acho interessante é que no recomendo o networking ele é um meio e não um fim. A gente não está aqui para trocar cartão, a gente está aqui para fazer negócio. Então é através do networking, ou seja, conhecer pessoas e mostrar para eles o nosso produto é que a gente vai fazer esses negócios. E a questão da ética, principalmente, quando a gente faz parte de um grupo, ela se torna mais importante, porque se alguém indicar o Daniel para prestar um serviço e o Daniel fizer um mau negócio, é o grupo inteiro, é o recomendo inteiro que acaba sofrendo. Se acontece alguma coisa lá, pegando aqui, já que a gente está nesse ambiente, né? Se um aluno é o fio desencapado lá e sai na rua brigando com todo mundo, não é o aluno que vai ser noticiado. Quando sai na TV é aluno da Academia Gracie briga em boate. Então, o cara aqui de Miami que não tem nada a ver com o rolo que aconteceu lá em Manaus, acá assim, pô, os Gracie, né? E até teve uma época que tinha muito aquela questão dos Pit Boy. Então a gente tem que tomar cuidado com isso dentro do recomendo, porque a gente tem que fazer melhor ainda e tomar esse cuidado. Lógico que sempre vai ter a questão, toda história tem 3 versões, né? A minha, a dele e a que aconteceu. Mas a gente tem que sempre lutar o máximo possível para que aquilo que a gente faça aqui dentro do ambiente do recomendo seja ainda melhor, para a gente não contaminar o resto do grupo. Mas de qualquer forma, eu vou entrar na nossa palestra aqui hoje e eu tenho feito algumas palestras. Eu sou economista de formação, trabalhei no Brasil quase 13 anos com o mercado financeiro, com gestão de investimentos, e aqui nos Estados Unidos. Lá no Brasil eu já comecei a mudar, dentro da área de investimentos eu me especializei no mercado imobiliário aqui, mais ainda, eu trabalho com desenvolvimento de projetos imobiliários, mas a economia ainda é um grande fator que me move. E eu entrei na economia, esses dias alguém me perguntou como é que tu escolheu o curso de economia. Eu queria alguma coisa voltado para negócios, mas essa parte de fazer business plan, na hora que eu fiz o curso preparatório para a faculdade, que era uma faculdade vocacionada, a UDESC lá em Floripa, eu comecei a ter contato com a área de administração de empresas, achei aquilo, isso é um puta saco. Aí fui para a área de economia, que me parecia um negócio assim mais abrangente, me daria uma ferramenta que era anterior àquilo que eu precisaria saber para tocar um negócio, que poderia me ajudar de alguma forma em negócios, que é o que eu gosto de fazer, na verdade. E isso, eu acho que eu sou um dos poucos economistas que são otimistas, porque economista e meteorologista é sempre negativo, é sempre chuva e sempre depressão. Né? É da fisiologia humana prestar atenção em coisas negativas. Porque saber que existe algo negativo gera na gente uma sensação de perigo e faz com que a gente se defenda. Por isso que notícia negativa chama atenção, por isso que acidente a gente para olhar, por isso que a gente presta muita atenção em coisas negativas do que positivo. E por isso que quando a gente olha na TV, no jornal, no rádio, as notícias de economia são sempre negativas. 9 entre 10 notícias, uma estatística que eu estou inventando agora, tá? Mas a maioria delas, ela é negativa. Ontem eu vi uma notícia que o McDonald's, agora que a gente estava falando, está começando a pagar os seus chefes de cozinha diariamente. Para que isso? Para reter os caras. Porque a economia aqui está tão crescente que toda hora os caras estão mudando de emprego. Diferente do Brasil, que é difícil de sair do emprego para o outro, é difícil de demitir, aqui não tem lei trabalhista que segure. Então o McDonald's precisa fazer isso, está começando a fazer isso para segurar os bons funcionários, pagando diariamente o trabalho deles, ao invés de semanal ou quinzenal, sei lá como é que era, para poder reter essas pessoas
que são bons funcionários. O que isso é? O reflexo de uma boa economia, de uma economia forte. 900 pessoas vindo morar na Flórida todos os dias. Todos os dias, 900 pessoas entram no estado. Para ser mais preciso, 935 é a média. Entram no estado todos os dias para morarem aqui. Não sabe se fica. O acumulado é, a cada ano, 900 por dia fica. O saldo é, né? Lógico que tem as que entram e as que saem. O saldo é 900 por dia. Esse é o saldo positivo. Então a economia, 45% vem aqui para o sul. Broward, Palm Beach e Miami-Dade. Então quando a gente olha isso, pô, a economia dos Estados Unidos, o McDonald's está pagando diário. 900 pessoas por dia vindo morar na Flórida. Aí eu ligo a TV, próxima depressão. O fim está próximo. A economia vai entrar em colapso. A próxima crise está chegando. Porra, mas como que eu estou vendo tudo isso acontecer aqui no dia a dia e eu não consigo associar isso com a matéria? O que aconteceu em 2008? Um cara falou que o mercado ia quebrar. Levou um ano para isso acontecer e ele foi a estrela. Tem até o filme Big Short que mostra isso. De lá para cá, todos os economistas querem ser aquele cara. Então eu chamo da teoria do relógio quebrado. O relógio quebrado dá a hora certa 2 vezes por dia. Nas 24 horas, 2 vezes ele está certo. Então se todo dia eu falar que a economia vai quebrar, a hora que ela quebrar, eu falei. O Ricardo Amorim lá no Brasil, em 2008 ele falou, o índice Bovespa vai a 100 mil pontos. Beleza, chegou esse ano. Levou 11 anos para chegar, mas chegou. Eu vou dizer então agora, ó, o índice Bovespa vai a 200 mil pontos. E todo ano eu vou falar isso. Aí uma hora vai chegar e eu vou dizer, ó, lá em 2019, lá na Rio Londres eu falei que o índice... Então é um jogo de negócios que muito mais vale nós que somos empresários, estamos fazendo negócio, olhar o que está acontecendo na rua do que olhar o que está acontecendo na televisão. Porque lá eles querem vender notícia. Aqui a gente vê o que está acontecendo. Então eu passei todos esses dados para vocês porque enquanto empresários, todos nós temos os nossos negócios, é muito mais importante, e eu brincava isso com meus colegas economistas, cara, economista bom, velho, não é o cara que está no escritório olhando o número, é o cara que está na rua falando com um empresário. Esse é o economista bom, porque ele sente, o empresário sente muito antes as coisas acontecerem. Quando começa a baixar o número de clientes, o cara sabe, pô, está acontecendo alguma coisa estranha. Ele não precisa de um dado disso ou daquilo outro para ver. E a TV ela está sempre atrás, porque esses dados são coletados num mês, divulgados no outro e anunciados mais para frente. Então a gente está sempre olhando para trás, os dados econômicos. E é o dia a dia que a gente consegue ver isso. O que eu quero dizer? Enquanto empresários, a gente tem que sempre pensar na estratégia para o futuro. Eu acredito que os próximos 3 ou 4 anos aqui ainda vão ser muito bons, porque existe ainda muita capacidade ociosa para ser ocupada em virtude da crise que aconteceu em 2008 e 2009, do jeito que a economia está vindo agora. Existe ainda muito dinheiro disponível no mercado para ser oferecido, tanto para pessoas consumirem através de crédito, quanto para empresas expandirem. Mas o que vai acontecer daqui a 4 ou 5 anos, qualquer pessoa que falar que isso vai acontecer, está chutando nas estrelas para ver o que acontece. Então os próximos 3 ou 4 anos eu acredito numa economia muito forte ainda, ou seja, momento de expandir. Daqui a 3 ou 4 anos talvez seja o momento de manter, estabilizar, para aproveitar a próxima queda, que pode ser um período de 6 meses a 2 anos sem crescimento, ou pode ser um período de 2, 3 meses com uma queda forte para depois subir isso. A gente nunca vai saber como vai acontecer, vai depender também de como o governo reage para melhorar essa economia. E acho que é isso. Life is made of choices, and mine today was not very good. I came to give a keynote and they brought pizza and donuts. I ate 3 slices and 1 dog, so that's on me. If there's one thing that I love in Florida is the sky. Today there is not a single cloud
in the bluest sky that I ever seen in the whole world. And I've been to Europe, I've been to Asia, I've been to South America because I'm from there. Look at the sky, look at the sky. And of course the palm trees. The palm trees are something else. Was going to be an eventful day. I'm going to give my second keynote right now about Florida economy to Brazilian businessmen and women here in Boca. So I left Coral Gables to Boca. Let's set everything up. Tudo bom? Tudo bem? Nossa, não tava reconhecendo. Tudo certo? Tudo certinho. Fala, E aí, Daniel, como é que você tá? Tudo bom? Certo? Joia? Tranquilo? Seu xará. E aí? Beleza? Tudo certo? Joia. E a gente que trabalha bastante com a comunidade brasileira, eu pelo menos trabalho muito, porque eu trabalho com investidores. Quando a gente vai falar de investimentos, quando vai falar do mercado imobiliário, o cara pega a opinião não da gente que está vivendo aqui, ele pega a opinião do amigo dele que comprou um imóvel na época que o mercado de construção civil estava bombando, e agora que não está tão bom para venda, ele fala para mim, cara, não investe nos Estados Unidos não, cara. Eu estou tentando vender o meu imóvel e não consigo. O mercado está sempre bom. Quando alguém pergunta, Daniel, como é que está o mercado imobiliário? Está sempre bom, cara. Só tem que saber em que lado que está. Você vai comprar ou vai vender. Para quem quer vender apartamento hoje em Miami, está um desastre. Porque existem 16 mil apartamentos disponíveis para venda. Quem tem apartamento na Brickell, pior ainda, porque eles entregaram uns 40 prédios lá, cada um com 500 apartamentos, excesso total de oferta. Agora, para quem quer comprar, está excelente. And sometimes shit happens. I just gave one of the best keynotes about Florida economy that I ever did. It was very nice because there was a Q&A at the end. A few questions, very good questions. But I forgot to turn on the mic. So I only have video, I don't have voice. That's it. Sometimes shit happens and we need to move forward. Now I need to drive 1 hour home. Get to my wife, to get to my dog, and prepare for another day to come. See ya!